Olá, meus queridos, tudo bem? Estamos aqui para mais um encontro com a Palavra de Deus em família. Este é um grupo muito amado de São Paulo, formado por familiares e amigos. E nós falamos na última semana a respeito dos inimigos do cristão, que era o mundo, a carne e o diabo. E como eles agiam, né? Então, o mundo oferecendo aquilo que desagrada a Deus, a nossa carne, que é a nossa essência humana, desejando aquilo que o mundo oferece, a corrupção, a prostituição, o sexo fora do casamento, as drogas e a sonegação e uma série de coisas que desagradam ao Senhor. E o diabo, o papel dele é provocar um encontro entre o que o mundo oferece e nós desejamos. E aí então nós caímos na tentação e, como diz Tiago lá no capítulo 1 da sua carta, né, a nossa cobiça do coração acaba gerando aquele pecado no coração. E depois que ele é consumado, então ele gera a nossa morte espiritual. Pela graça de Deus, de Jesus Cristo, nós podemos nos arrepender e voltarmos para os caminhos de Deus. Então é isso que o Senhor veio nos oferecer. Deus, olhando do céu para a humanidade perdida, Ele reconheceu que haviam corações que estariam dispostos a se voltarem para Ele e com isso serem salvos da ira vindoura. Né? Deus não quer que ninguém se perca. Não é um castigo de Deus. O pecado gera morte. E Deus quer nos livrar do pecado, quer nos livrar da morte e nos levar para o seu reino de glória. Este é o grande desejo do nosso Pai amoroso, que enviou seu próprio Filho ao mundo, para não só falar diretamente conosco, então Deus falando, abrindo um canal direto para que nós pudéssemos conhecê-lo, mas também para pagar pelos nossos pecados. Então o justo, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós e sofreu a condenação em nosso lugar, numa cruz romana, que é um lugar de maldição, segundo as Escrituras Sagradas. E toda a ira que Deus tinha para derramar sobre toda a humanidade caiu sobre Jesus Cristo. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, os nossos delitos. O justo morrendo pelo injusto. Então essa é a grande obra do Senhor e é por isso que a gente se reúne toda semana para falarmos um pouco sobre a palavra de Deus e sermos edificados por ela, sermos transformados pelo nosso maravilhoso Deus e Pai, para que um dia nós possamos estar na sua presença e vivermos uma eternidade com tudo que Ele tem preparado e que na mente humana jamais penetrou. Um homem nunca, jamais imaginou o que há preparado para aqueles que amam ao Senhor. Maravilhoso isso, não é? Queridos, o tema de hoje é tudo provém de Deus. Amados, então desde a obra de Jesus Cristo e a ascensão, quando antes de subir e estar à direita do Pai, ele conversa lá com os seus apóstolos, ele então os comissiona, ele dá uma ordem para eles e para todos os discípulos que vierem a crer em Jesus Cristo. Era ide e pregai o Evangelho a todas as criaturas, até os confins da terra, ensinando-os a guardar, a obedecer tudo aquilo que eu vos ensinei, tudo aquilo que eu vos ordenei. E nos deu uma maravilhosa notícia, que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa consumação dos séculos pode ser o nosso último dia, o nosso último suspiro aqui na terra, mas um dia será também a volta do Senhor, onde os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, conforme 1 Tessalonicenses 4, e aqueles que estiverem vivos, os cristãos,
os que tiverem fé e estiverem em obediência ao Senhor, serão arrebatados. Então a igreja de Jesus Cristo será arrebatada e se encontrará com eles, tanto os ressurretos em um corpo glorificado, quanto os vivos, que também terão seu corpo transformado, se despirão da sua corruptibilidade, da sua carne pecadora, e se revestirá de uma carne gloriosa, como a de Jesus Cristo. Então o corpo é uma troca do corpo mortal por um corpo imortal. Por isso Jesus Cristo deu a Isaías aquela profecia, né? Que ele levaria sobre si todos os pecados, todos os delitos, todas as enfermidades, porque num corpo glorificado não há mais doença, não há mais dor, não há mais tristeza, não há mais morte. Difícil de até imaginarmos algo assim, mas eu creio pela fé que o que o Senhor falou, assim se cumprirá. Amém? Então tudo provém de Deus, amados. Este é o tema de hoje. E aí nós podemos pensar, por exemplo, lá em Romanos, no capítulo 11, versículo 36, quando Paulo diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo vem de Deus. Tudo que nós fazemos é por Deus. E tudo é para Deus, para a sua glória, para o louvor da sua glória. Vamos ler comigo, amados, por favor, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Nós vamos ler aqui do versículo 1 ao 5. Deem uma pausa, se puderem, abram comigo a Bíblia de vocês, Timóteo, capítulo 2, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda paciência e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Meus queridos, Paulo escreveu esta que é a sua última carta a um discípulo, a um filho na fé, que era Timóteo, que ele discipulou ao longo do tempo para se tornar então um presbítero, um pastor, um pregador. E aqui Paulo está agora na sua segunda prisão em Roma, agora num calabouço frio, e ele está prestes a ser martirizado e degolado por mando do imperador Nero na época. E aqui a gente vai ver algumas coisas importantes. No versículo 2, por exemplo, porque Paulo está incentivando aquele que era o seu discípulo para dar continuidade ao trabalho dele. Interessante, Jesus veio e pregou por 3 anos. Ensinou aqueles apóstolos tudo o que era preciso. Deu autoridade a eles, inclusive poder para curar, para ressuscitar mortos. Por quê? Porque aquele era o início da igreja de Jesus Cristo. Então Jesus os empoderou, vai e pregue, e façam discípulos. Lembra? Isso está lá em Mateus capítulo 28. Façam discípulos meus e ensine-os a guardar tudo que eu vos ensinei. Então esse foi o papel dos apóstolos. Mas agora o apóstolo Paulo estava prestes para morrer.
prestes a morrer. E ele estava então ensinando a terceira, vamos chamar de terceira geração, não dá para chamar isso no sentido literal, porque Pedro era da mesma geração de Jesus Cristo, mas vamos pensar do ponto de vista de hierarquia. Então, Jesus Cristo, e aí começa o corpo da igreja, formada pelos apóstolos e aí então pelos discípulos. Paulo agora estava deixando um seguidor dele, e a gente vai ver Paulo, por exemplo, dizendo: sede imitadores meus como eu sou de Cristo. E assim então a igreja deveria seguir ao longo dos séculos e milênios até a volta do Senhor. É impressionante, amados, como os falsos mestres, ao longo do tempo, e já naquela época, a gente vê isso nas cartas dos apóstolos, né? A gente vê que eles tentavam de toda forma desvirtuar o Evangelho. Criavam fábulas, distorciam a palavra, faziam teologia de versículos, né? Tanto que hoje nós temos, por exemplo, uma chamada teologia da prosperidade, que não tem nada a ver com o Evangelho. Deus pode sim fazer prosperar qualquer um, mas quem é o ser humano para dar ordens a Deus e dizer que Deus é obrigado a nos atender em nossas necessidades, que Ele é obrigado a fazer prosperar os nossos negócios? Isso, amados, é demoníaco. Isso não é de Deus. O Evangelho de Cristo não tem nada a ver com isso. Então a gente vê que muitas pessoas vão para essas igrejas com o intuito de terem os seus problemas resolvidos e não com o intuito verdadeiro de adoração. O primeiro motivo de estarmos na igreja, de estarmos no templo reunidos como igreja, é adorar a Deus, é cultuar aquele que é digno, é dar louvor, adoração e honra àquele que nos deu todas as coisas, inclusive a vida. E tudo o que temos, tudo vem dele, tudo é dele, por ele e para ele. Então a gente precisa estar muito atento a essas coisas, por isso é importante conhecermos a palavra de Deus. Há muitos cristãos que vão, segundo a palavra de Deus, amados, as Escrituras, eu não invento nada, eu falo apenas o que está aqui escrito. Vão para o inferno com a Bíblia na mão, porque não leem, porque não estudam, porque não se quebrantam e não se arrependem, mesmo tendo ciência das coisas, mesmo sabendo qual é a vontade de Deus, acaba seguindo as falsas doutrinas, os falsos mestres, e são muitos. Então, aqui a gente vê o Paulo dizendo para Timóteo, no versículo 2, ali do capítulo 4, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, ou seja, prega a palavra a qualquer tempo, né? Corrige, repreende e exorta com toda longanimidade. O que é longanimidade? É nós termos um ânimo longo, ou seja, não perder a paciência. Portanto, é uma paciência longa para exortar as pessoas dos seus maus caminhos. Que é o que eu faço e que, de certa forma, é essa a minha intenção, é capacitar vocês, para que vocês façam isso também. Aos próximos, né? Aqueles que estão mais perto de vocês, aqueles que vocês amam e querem que um dia essas pessoas também estejam com vocês no reino de Deus. Se é que vocês estão seguindo a palavra do Senhor e obedecendo a palavra do Senhor como resultado de uma conversão verdadeira, de uma fé verdadeira. E eu creio e oro ao Senhor todos os dias por vocês para que isso esteja acontecendo de fato. E aí nós vamos ver ali no versículo 5, tu, porém, Timóteo, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Bom, mas eu sinto esse chamado, né? Deus me chamou para pregar o Evangelho e eu procuro me capacitar sempre.
e oro ao Senhor para que eu nunca vá além da sua palavra. A Bíblia é a autoridade máxima de Deus, é a única autorizada a falar por Deus, porque ela é inspirada pelo Espírito Santo. Conforme Paulo diz a Timóteo, no capítulo 1, e conforme também Pedro diz que toda a Escritura foi inspirada por Deus. Nunca nenhuma profecia foi dada por desejo ou capacidade humana, mas vem do Espírito Santo. Então a Bíblia, amados, é a palavra do Senhor. Não é que ela contém, ela é, na sua íntegra, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia é um livro que nós podemos chamar de cristológico, cristocêntrico. Por quê? Porque o Antigo Testamento todo aponta para Jesus Cristo. O Antigo Testamento se cumpre em Jesus. O Novo Testamento mostra o ministério, a obra de Jesus Cristo, o início da igreja, e fala sobre os últimos dias. Isso a gente chama de escatologia, né? Então, os últimos dias, o que vai acontecer no final dos tempos. E os sinais, a gente percebe, cada vez estão mais fortes. Amém? Amados, o mundo não queria e não quer se reconciliar com Deus. Ele nunca quis, não queria na época de Jesus Cristo e até hoje não deseja se reconciliar com Deus. Mas Deus, em sua bondade, infinita misericórdia e amor, Ele continua insistindo nessa reconciliação. Então veja que até o reconciliar o mundo com Ele mesmo partiu dele. Tudo vem dele, tudo é por Ele e para Ele. E como então Deus fez isso acontecer? Enviando o seu próprio Filho ao mundo. Partiu dele a iniciativa de reconciliar o mundo consigo mesmo. E ainda assim o mundo o rejeita. Amados, eu vou convidá-los também para abrir a Bíblia de vocês na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler o capítulo 5, do versículo 18 até o capítulo 6, versículo 3. São poucos versículos, mas que fecham uma ideia disso que eu estou falando com vocês, sobre a iniciativa de Deus de nos reconciliar com Ele. Tá bom? 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 18, diz assim a palavra do Senhor. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele, Jesus Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque Ele diz, eu te ouvi no tempo da tua oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma,
para que o ministério não seja censurado. Amém. Vamos orar, amados? Senhor Deus, eis aqui, Pai, a Tua palavra. Senhor, ajuda-nos a compreendê-la. Prepara, Pai, o nosso coração para que ele esteja apto para ouvir e compreender tudo aquilo que o Senhor tem aqui nos dito, nos explicado e nos convidando para uma reconciliação verdadeira com o Senhor. Para que possamos andar, Paizinho, em santidade, em novidade de vida. Porque agora, Senhor, nós não somos mais cidadãos deste mundo, mas somos cidadãos do reino do Senhor. Somos embaixadores, Pai, do Teu reino aqui na terra. Ajuda-nos, Senhor, a agirmos de forma digna, para que todos saibam que nós somos Teus filhos. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amados, vamos entender cada versículo destes que nós lemos. Então vamos voltar lá, né, no versículo 18, né, 2 Coríntios 5, versículo 18. Diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Amados, esses dois versículos, eles reforçam aquilo que nós lemos em Romanos, no capítulo 11, versículo 36. Quando Jesus diz, né, quando Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo, tudo vem de Deus, tudo é por Deus e é para Deus. Então, esse ministério da reconciliação começou quando Jesus veio ao mundo e Deus junto com ele. Lembra que Jesus disse, creia que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nós somos um, né? E Jesus, lá no Evangelho de João, ele se declara 7 vezes como eu sou. Eu sou, da mesma forma que ele se apresentou a Moisés no Monte Sinai. E depois voltou a ele para dar os 10 mandamentos que estão lá em Êxodo, no capítulo 20, versículos de 3 a 17. Amados, todo cristão precisa conhecer esses mandamentos. Não os mandamentos dos homens, das religiões. Até porque Deus fala lá através de Tiago, né, na sua carta, no 1º capítulo, que a religião verdadeira diante de Deus é fazer o bem, é amar ao Senhor, é se manter incontaminado do mundo, ou seja, andando em santidade, seguindo as instruções de Deus. Essa é a verdadeira religião diante de Deus. Veja, Jesus Cristo não é uma religião, Jesus Cristo é Deus. E é nele que nós temos a salvação. Em Atos dos Apóstolos vai dizer, não existe outro nome pelo qual devamos ser salvos. É só Jesus Cristo. Escrituras, amado, palavra de Deus. Então, a gente vai vendo aqui que Deus, então, reconciliou o mundo através de Jesus. E depois, Jesus nos confiou este ministério de reconciliação. Ou seja, da mesma forma que Jesus veio dizendo, arrependei-vos e voltai a mim. Jesus disse aos apóstolos, eu dei autoridade a vocês, vão e preguem a reconciliação, arrependei-vos. Mundo, arrependei-vos, vocês estão sofrendo. O mundo está sofrendo pandemias, vírus, doenças, guerras, maldade de toda sorte. Tudo isso, amados, é uma consequência do pecado. É uma consequência do coração que se afastou de Deus. A humanidade deu as costas para o Criador. Veja, o mal não é feito por Deus, não é criado por Ele. O mal vem por Satanás. Mas Deus, Ele deu o livre-arbítrio. Os seres humanos se afastaram dele. Como o filho pródigo, Jesus Cristo conta essa parábola para dar essa iluminação para nós. O filho pródigo se afasta do pai e no mundo ele sofre
até se arrepender e voltar para o Pai, onde lá ele tinha tudo. E o Pai o recebe de braços abertos, porque ele é misericordioso, ele é longânimo, a sua misericórdia dura para sempre. Dura para sempre, de séculos em séculos, de gerações em gerações. Mas nós não somos, nós não duramos para sempre, amados. O nosso tempo termina. E quando o nosso tempo terminar, aquilo que ficou é o que prevalecerá para o dia do julgamento. Se estamos em Deus, para a vida eterna. Se afastados de Deus, para a ira, para a condenação. Deus quer nos livrar disto. E nos confiou o Evangelho da reconciliação, a palavra de Deus. Então, amados, nós somos comissionados. Por isso, no versículo 20, ele vai dizer assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Mas não é lindo isso? Essa palavra, embaixadores, o que é um embaixador, né? Ele é um diplomata de um país que representa esse país em outros países. Veja, nós estamos na Terra, que é uma terra peregrina, né? Nós estamos aqui de passagem, não é a nossa pátria. A nossa pátria é a celestial. E nós, agora, em Cristo Jesus, fomos chamados para sermos embaixadores da nossa pátria, que é o céu. E nós representamos então a Deus aqui na terra. Portanto, quando nós proclamamos a palavra de Deus, nós estamos fazendo isso em nome de Cristo. É como se Deus, em Cristo, através de nós, estivesse falando ao mundo. E falando o quê? Chamando o mundo para se reconciliar com Deus. No versículo 21 vai dizer: aquele que não conheceu pecado, que era Jesus, ele, Deus, Pai, o fez pecado por nós, para que nele, Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Amados, Jesus Cristo, como eu disse no início da nossa conversa, ele não conheceu pecado porque ele não pecou. Ele veio para cumprir a lei, como ele diz em Mateus capítulo 5. Ele veio para cumprir e a lei não mudaria, nem um tio, nem uma vírgula, até que tudo se cumprisse. Ou seja, até a sua volta. Portanto, o que está lá em Êxodo capítulo 20, versículos de 3 a 17, continua válido. E entenda, aquilo é um modelo. Aquela é uma lei de amor. Os 4 primeiros mandamentos, se vocês forem lá e lerem com muita atenção, vai demonstrar o nosso amor a Deus, o amar a Deus sobre todas as coisas. E os mandamentos de 5 a 10 é o nosso amor ao próximo, são princípios. A partir daquilo nós podemos transcender. Só que lá no Antigo Testamento era o início de um treino. Deus havia dado uma lei para reger o seu povo aqui na terra, para que fosse um povo diferente de outros povos. Então era uma lei comportamental mesmo para um filho. Então, filho, não faça isso. E o filho às vezes nem sabe por quê, mas ele é obrigado a obedecer. E às vezes não obedece. Né? Tem muito filho teimoso, e aí o pai vai e castiga o filho. É isso que Deus fez ao longo do Antigo Testamento. Foi preparando aquele povo, aquele filho, até ele chegar numa idade madura, que é quando ele vem à terra. Deus vem à terra em Cristo Jesus. E aí então ele começa a dar um significado ainda maior para a lei, para os mandamentos, dizendo que antes a lei estava em tábuas de pedra, mas agora ela está no nosso coração. Por isso que Jesus vai dizer, né, que é do coração que nascem os maus desígnios, a prostituição, os adultérios, os homicídios, as impurezas, tudo nasce no coração. Então, que Jesus veio para tratar o nosso interior e nos transformar de dentro para fora.
E aqui, amados, a gente vê nesse versículo 21 que Jesus cumpriu cabalmente para morrer puro, morrer sem mácula e sem pecado. O único ser humano, porque Cristo é verdadeiro humano e é verdadeiro Deus. Foi o único que não pecou. Por isso venceu a morte, porque era Deus. E ele sabe que nós, como seres humanos, somos imperfeitos. E por isso ele, pela graça, de graça, ele nos deu a salvação. E aqui ele vai usar um termo jurídico, né? Porque em Cristo Jesus, por ele ter sido justo e ter pago pelos nossos pecados, isso então foi um sacrifício substitutivo, nós deveríamos ser condenados. Então agora nós temos a justificação, nós fomos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. Fomos tornados inocentes. Nós somos tornados justos diante de Deus. Todos os nossos pecados foram pagos. E nós agora não temos mais pecado sobre nós. Agora é óbvio, amados, que nós precisamos agora, a partir deste momento, do momento de conversão, nós precisamos nos santificar diariamente. Porque nós continuamos pecando. A maledicência, a fofoca, a ira, quando ela sai do coração e se torna comportamento, a gritaria, as vãs palavras, né? Os palavrões, tudo isso é uma linguagem que não cabe no reino de Deus. Amados, essas coisas não entrarão no reino eterno. Por isso, Deus nos chama para que nós sejamos transformados pela palavra dele, por amor, por fé, por obediência. E aí ele vai dizer agora, a partir do capítulo 6, versículo 1, e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Olha só, amados, nós somos embaixadores, portanto, cooperamos com Deus. E cooperamos como? De duas formas: pregando o Evangelho e vivendo o Evangelho. Ou seja, aquilo que nós ensinamos precisa ser observado pelo mundo em nossas vidas. Por isso que nós não podemos andar fazendo essas coisas que antes fazíamos, antes de nos convertermos a Deus. Mas agora não podemos mais, e a gente vai entender já já por quê. Versículo 2, Paulo vai nos lembrar de o capítulo 49 de Isaías, no versículo 8, que diz assim: porque ele diz, eu te ouvi no tempo da tua oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Amados, Deus nos ouviu num tempo de oportunidade. Veja, qual é o tempo da nossa oportunidade? Chama-se hoje. Lá em Hebreus nós vamos ver com clareza isso. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Convertei-vos a Deus. Amados, hoje é o nosso dia e Deus nos ouviu nesse dia, no dia chamado hoje. Ele já me ouviu, eu não sei se vocês já o buscaram de todo o coração, eu creio que sim, mas eu não sei. Só vocês e Deus sabem. Eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui para compartilhar apenas a palavra, exortar, pregar a palavra do Senhor, para que Deus a use no coração de vocês, para a salvação de cada um, porque a salvação é individual. Então aqui, o profeta Isaías, e Paulo repete isso aqui no versículo 2, capítulo 6, da segunda carta aos Coríntios, né? Ele diz que Deus nos socorreu. Ele nos socorreu nesse dia de oportunidade. E por que ele está dizendo isso? É porque no versículo 1 ele estava dizendo, eu também exorto vocês, cristãos, exorto vocês, meus irmãos, né? Exorta aqui, né? Exorto vocês para que
por nosso intermédio, né, em nome de Cristo, vocês se reconciliem com Deus. Porque Deus entregou o seu Filho para ser morto no lugar de vocês. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão. Então veja, não recebam em vão a graça. E é por isso, não recebam em vão a graça, que Ele vai dizer, eu te ouvi. Então olha, você recebeu a minha graça, eu te ouvi, então leve essa graça para outros. Sabe, eu te socorri, socorra outros. Vocês são meus cooperadores aí na terra. Jesus Cristo é o cabeça da igreja, nós o corpo. Deus age na terra através da sua igreja, amados, através de nós, através da vida de cada um de nós. Então, o que é que nós estamos fazendo como ministério de Deus aqui na terra? Como Cristo tem nos usado para socorrer as pessoas como Ele nos socorreu? Nós temos levado a sua verdade para que as pessoas saiam do engano que tem afastado as pessoas de Deus. As fábulas, as mentiras contadas pelo ser humano. Amados, eu tenho visto no Facebook, tem ali algumas histórias da History Channel, que contam coisas que foram tiradas da Bíblia. Livros chamados apócrifos, então livro de Judas, o livro de Enoque, o livro de Maria Madalena. Amados, todos esses livros foram escritos nos primeiros séculos pelos falsos mestres para derrubar a doutrina verdadeira, como Paulo chamava a sã doutrina. Então nós não podemos perder de mente aquilo que Paulo diz no livro de Gálatas, na sua carta aos Gálatas, no capítulo 1, que ele diz assim, mesmo que um de nós, um dos apóstolos, e veja, nenhum apóstolo disse isso, mesmo que um de nós, ou um anjo do céu, ou seja, não dá para ninguém inventar que desceu um anjo do céu e falou algo diferente daquilo que está escrito na Bíblia. Paulo diz, se um de nós, ou um anjo do céu, pregar um evangelho diferente destes, que ele seja amaldiçoado. E ele ainda reforça, mais uma vez digo, que seja amaldiçoado. A palavra de Deus, amados, ela se encerrou de Gênesis a Apocalipse. Jesus Cristo encerrou lá no último capítulo do Apocalipse, que nada deveria ser tirado ou acrescentado do livro. Amados, nós temos esse chamado de Deus, e Deus está nos exortando aqui, assim como eu te socorri, socorra outros também. Pregue a palavra, leve a verdade, dê libertação aos cativos, cura aos enfermos, salvação aos perdidos. No versículo 3, para encerrar, ele diz assim, não dando nós cristãos, nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Amados, esse versículo fecha essa ideia. Nós não podemos dar, de modo nenhum, motivo de escândalo para que o ministério não seja censurado. O que Paulo está nos dizendo aqui, amados? Se nós vivermos em gritarias, em fofocas, fazendo coisas erradas, contrárias à lei dos homens, desde que essa lei não fira a lei de Deus, então porque a nossa lei magna é a palavra de Deus, essa é a nossa primeira Constituição Federal, né? Vamos chamar a nossa Constituição Celestial. Ela está acima de tudo. Agora, existe a lei do nosso país, que está na Constituição Federal, que é a segunda lei que nos rege. Se essa não ferir a principal, nós devemos seguir. Lembre que Jesus disse aos judeus, quando perguntaram se era lícito pagar impostos a César, né, ao Império Romano, a resposta de Jesus foi, dê a César o que é de César.
e a Deus o que é de Deus. Então nós devemos cumprir. Paulo também nos diz isso, Pedro nos diz isso. Devemos respeitar as autoridades, cumprir a lei, porque fazer isto é grato a Deus. E até porque não existe autoridade que não tenha sido dada por Deus. Algumas, amados, são autoridades colocadas por Deus ali para nos castigar mesmo. Sabe, existem autoridades que são colocadas no poder para serem usadas por Deus para castigo. Existem outras que são colocadas ali por Deus para a bênção. E existem outras que são colocadas ali apenas para manutenção, para ensino e coisas do gênero. Até mesmo um chefe, né, uma liderança numa empresa, tudo isso, amados, toda a autoridade policial, todas foram até o Supremo Tribunal Federal. Se nós temos estes ministros ali, é porque Deus os colocou ali para o nosso bem ou para o nosso castigo, não importa, né? Cada um tem ali o seu senso de juízo. Nós somos chamados por Deus para não julgar as pessoas, mas a gente precisa entender também que essa questão de julgamento, ela tem uma linha muito tênue, porque a palavra de Deus também diz para a gente julgar o que é certo e errado. Portanto, nós devemos evitar o julgamento sem dados, sem informação. Mas, quando temos a informação, então nós fazemos o nosso julgamento para nos afastar do mal, tá? Só para ficar um pouquinho mais claro. E aqui nós vimos então que, sendo embaixadores de Deus, representantes dele aqui na terra, quando nós fazemos o que é errado perante o mundo, nós acabamos ferindo o nosso ministério, ou seja, nós acabamos fazendo com que o mundo critique a Deus através de nós. Aí vocês vão ouvir, por exemplo, alguém falar: nossa, esse cara é cristão e faz isso, fala palavrão, conta piada suja, sei lá, sonega impostos, mente, adultera, vive em gritarias, vive xingando as pessoas, vive irado, vive brigando, nervoso. Se isso é ser cristão, eu não quero isso para a minha vida. Eu prefiro ser ateu, eu prefiro ser qualquer outra coisa. Então, entenda, amados, o que o Espírito Santo nos disse hoje, através aqui da palavra que lemos, é que nós precisamos dar exemplo de vida, testemunho. Nós precisamos fazer aquilo que honra o nosso Pai. Devemos seguir aquilo que o nosso Pai fez e ensina. Para finalizar, amados, eu vou convidá-los para ler Efésios capítulo 4. Abram comigo, por favor, a Bíblia, a gente finaliza. Eu sei que hoje eu avancei um pouquinho, apesar que eu tenho reservado sempre 1 horinha para a gente, né? Toda semana. É que os últimos encontros, acho que nós ficamos menos tempo, né? Talvez 30 minutos, algo em torno disso. Efésios 4. Está lá depois de 2 Coríntios. E nós vamos ler a partir do versículo 25. Até o 32. Pronto? Por isso, deixando a mentira, então olha só, amados, só uma pausa, para que nós não criemos problemas para o ministério de Deus aqui na terra, como testemunhas e como filhos de Deus, nós precisamos seguir esses conselhos do apóstolo Paulo aos Efésios, que também é para nós. Voltando lá, versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo.
Amados, nós nos iramos, somos seres humanos. Às vezes a gente olha algumas coisas, ataques mesmo a Deus, né? Que até aquela cena que eu lembrei recentemente do Carnaval de 2020, onde Satanás arrastava Jesus pela avenida. E nós vimos, né, o Carnaval de 2020, a avenida lotada e essa cena terrível, que eu mirei quando vi aquilo. Mas um ano depois a avenida vazia, então o castigo de Deus veio imediatamente. Mas o que Paulo está dizendo? Ire e não peque. Eu posso irar, mas aí eu me tranco no quarto, fecho a porta, vou lá no meu coração, converso com o Senhor. Pai, tira de mim essa ira. Eu não quero que ela se transforme em um comportamento externo. Eu não quero gritar, eu não quero xingar, eu não quero blasfemar. Então, Pai, eu entrego ao Senhor a justiça. Faça o Senhor, seja o Senhor o vingador disto, não eu. Então, isso que Paulo está dizendo aqui. Verso 27, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Veja que nós não trabalhamos apenas para o nosso sustento, mas também para agir como um embaixador de Cristo e ajudar alguém que precisa, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é uma palavra torpe? É um palavrão, é uma linguagem obscena, é tudo aquilo que escandaliza, né, as pessoas. E sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amados, é essa palavra que eu tinha para hoje. Estou morrendo de saudade de vocês e oro ao Senhor para que cuide da vida de vocês e proteja cada um. Temos ainda um tempo até que todos sejam vacinados e pela graça de Deus, nenhum dos seus filhos será tomado aí por essa doença. Apesar que, se for da vontade dele e sendo filho dele, nós sabemos o real motivo, né? Que é a coroa da glória, né? É o descanso eterno, é o sair deste mundo de males e de dores e de sofrimento para um reino de graça na presença dele, onde há ali um galardão, uma recompensa que nunca penetrou na mente humana nem no coração do homem. Então, deve ser algo mesmo maravilhoso. Então, que nós não nos entristeçamos como os do mundo, porque eles não têm a esperança que nós temos da ressurreição e vida eterna. Mas Cristo nos chama para convidá-los, convidar o mundo para se reconciliar com Ele. Amém? Vamos orar? Paizinho amado, obrigado, Senhor, por Tua palavra tão maravilhosa, que ela enche o nosso coração de alegria, Senhor, e ela nos capacite para que nós sejamos Teus representantes aqui, Pai. Como o Senhor disse, somos Teus embaixadores. Então nós devemos, Pai, aqui ter as atitudes que foram ensinadas pelo Senhor nas Escrituras. Que nós possamos, Paizinho amado, através das nossas atitudes, ser observado pelo mundo e que o mundo, apesar das nossas aflições, venham a nós e pergunte qual é o motivo dessa tua esperança, qual é o motivo de você estar tão bem, estar tão contente numa situação tão difícil. E então nós possamos dizer o real motivo. Não há motivo de tristeza quando temos a certeza de que somos filhos de Deus, temos a certeza da nossa salvação,
temos a certeza de que a nossa vida está guiada nas mãos do nosso amado Deus e que Ele nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. E mesmo que um justo venha a cair, o Senhor estenderá a tua destra e o levantará para a tua honra, glória e louvor. Paizinho, abençoa cada amado que ouviu e assistiu esta palavra de hoje, esse estudo, esta devocional. Que tenhamos uma semana de bênçãos na tua presença, guiado pela tua palavra da verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos e já agradecemos. Amém. Fiquem com Deus, amo vocês.